Tô aqui de novo. Eu quero falar um pouquinho sobre um conhecimento também que fez bastante diferença na minha vida e que ele tá num livro que se chama Profecia Celestina. E, nossa, esse livro fez muita. Eu li ele muitas e muitas vezes no decorrer da minha vida, em muitos momentos diferentes. Parecia sempre um livro totalmente novo. Inclusive, eu quero ler ele de novo. Ele está emprestado. Eu vou resgatar ele. Nesse livro, tem uma parte que ele fala sobre o James Redfield. Ele fala que a gente não aprendeu, a gente não aprende de criança a se conectar com a fonte de energia, né? Aquilo que a gente fez a ativação do coração, sabe? De expandir, de conectar com a terra, de conectar com o céu, expandir o coração e entender que a gente produz energia, que a gente produz amor o tempo inteiro dentro da gente. Isso ninguém nos ensinou quando a gente era criança, né? Eu realmente acredito no mundo daqui a muitos anos, né? Onde a gente vai aprender sobre isso na infância, né? Sobre como que esse corpo funciona e como que a gente faz para trabalhar com a energia dentro dele. Mas enquanto isso, como a gente não sabe, ninguém explicou pra gente que a gente pode se conectar com a fonte, que a gente pode gerar a energia que a gente precisa, a gente entra em padrões de escassez de energia. A gente canaliza muito pouco do que a gente acaba utilizando, e aí a gente pega a energia dos alimentos, a energia das coisas, mas principalmente a gente, desde criancinha, a gente desenvolve dramas de controle de energia, onde a gente aprende como chamar a energia de papai e de mamãe. Como a gente se nutrir da energia deles. Será que se eu choro, será que vai funcionar? Se eu ficar quieto, será que vai funcionar? E aí, com cada tipo de pessoa, vai funcionar técnicas diferentes e a gente vai criando padrões de controle dentro da nossa família que depois a gente vai levando ele para a nossa vida. E ele fala de 4 tipos básicos de padrão de controle. 2 que são mais agressivos e 2 que são mais passivos, né? Mais ativos e mais passivos. E que geralmente eles se intercalam. Tipo, se tu tem um padrão na mãe, muito provável tu vai ter o padrão oposto no filho ou da filha, para que eles possam se relacionar, né? Porque se tu tiver o mesmo padrão na mãe e no filho, pode ser que gere muito atrito e eles não consigam ter esse lance de dominação, né? Porque é uma forma de vampirização de energia. E a gente faz isso, todo mundo faz isso, tá? Não se sintam estranhos, não se sintam não sei o que, não. É importante e é muito importante para a questão do autoconhecimento a gente conseguir entender quais são os padrões que a gente assume e daqui a pouco começar, pouco a pouco, a entender quando que a gente está usando esse padrão, porque é de forma automática que a gente faz. Isso não é uma coisa de que a gente é bom ou a gente é ruim, tá, gente? Por favor. É automático, a gente aprendeu, é uma forma de sobrevivência de energética para que a gente aprendeu a como que a gente vai ter atenção, porque atenção é igual a energia. Quando vocês me dão atenção, vocês estão, eu estou aqui falando e vocês estão olhando para mim e prestando atenção em mim, o que está acontecendo? Vocês estão me doando energia para que eu consiga canalizar tudo que eu preciso canalizar e fale para vocês da melhor forma possível. Quando a gente entra em padrões onde e aí, esses padrões de drama, o que acontece? É um tentando dominar a energia do outro. Em vez de ser um lugar de compartilhamento, o que é mais natural quando a gente percebe que a gente pode canalizar a energia da Terra e que não vai faltar energia pra gente,
Aí a gente consegue, pouco a pouco, desenvolver essas formas de relação onde a gente sabe que sobra, então a gente pode dar energia. A gente não precisa ficar pegando energia. A gente pode simplesmente dar, doar. E aí ficar lá de forma amorosa, realmente ouvindo o outro, realmente estando ali para o outro. Quando a gente quer, né? Também tem isso, né? A gente não precisa o tempo inteiro estar doando só porque a gente pode. Também é isso. A gente pode, a gente escolhe, né? A gente tem poder de escolha. Enfim, vou falar um pouquinho dos principais, mas eu vou colocar no grupo um texto que fala melhor para que vocês possam ler e eu recomendo investiguem. Em alguma das práticas de vocês, em algum dos dias, faz em algum não, né? Eu vou dar o dia. Sem ser hoje, amanhã, no domingo. Sem ser hoje, não, sem ser sábado, que a gente vai ter a cerimônia individual online. No domingo, façam essa investigação em vocês, na prática, tá? Que vocês vão entrar em meditação e vão se perguntar e se analisar para ver que tipo de padrão vocês estão na vida de vocês assumindo, tá? E também vocês podem expandir mais ainda para perceber nas relações de vocês como que é o padrão que vocês fazem, sem julgamento, gente. Não existe pessoas ruins ou pessoas boas aqui. Existem padrões que de forma inconsciente a gente vai assumindo, tá? Sem julgamento, por favor, por amor, que é muito importante, senão a gente entra de novo no drama, né? De outra forma. Enfim, tá. Então eu falei que são 4, né? São 2 mais agressivos, mais ativos e 2 mais passivos. Os 2 mais ativos e mais agressivos são o interrogador e o intimidador. O interrogador é aquele que fala, que pergunta o tempo inteiro, sabe? Isso é uma coisa, é muito comum. A maior parte da humanidade tá nesse coisa do interrogador aí. Né, que fala, 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 fala. Inclusive, ele trabalha muito com questão do controle através da crítica. E aí, ele sempre tem uma opinião para dar, sempre tem alguma coisa, sempre é uma pessoa que está sempre falando e chamando atenção através desse controle do compartilhar, da fala. Né? É uma pessoa muito falante. O intimidador, ele é uma pessoa que ele vai controlar através do medo. E geralmente são pessoas mais agressivas. Eu acho que hoje a gente tem cada vez menos. Eu não sei se é da nossa bolha, né? Iluminada, que estamos ainda bem, né? Mas eu acho que hoje no mundo a gente já tem menos intimidadores. Mas provavelmente ainda tem bastante, né? Que são aquelas pessoas que elas vão ser mais agressivas e elas vão controlar a partir do medo. Então, quando tu tem medo dela, mesmo que tu não esteja trocando palavras, né? Tu tá entregando energia, porque tu tá com medo daquela pessoa. Então, o intimidador, ele trabalha dessa forma. Geralmente, tanto o interrogador como o intimidador, eles vão trabalhar a nível, vão ter, né, na geração seguinte, na geração anterior, porque geralmente eles vão pulando. Eles vão ter o coitado, a vítima, o coitadinho de mim, e o distante. Como é que acontece? O distante, ele trabalha da forma de... Ele é misterioso. Ele não compartilha tudo que ele tem. E aí ele ganha a energia do outro quando o outro fica perguntando. Né? Então, isso é uma coisa muito comum tu ter. Quando tu tem uma mãe interrogadora, tu tem um filho distante. Porque daí a mãe interrogadora, ela vai dar energia pro filho, perguntando, 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 e o filho ele vai se colocar distante para poder receber a energia da mãe que vai vir, vai perguntar, vai perguntar, vai perguntar. Também tem a vítima. E aí, bom, e continuar no distante. E aí, então, o distante ele vai sempre se colocar como misterioso, né? Ele não vai compartilhar tudo. Ele tem coisa para falar, mas ele vai falar metade para te perguntar, né? Ele não consegue entregar, tipo, fazer uma síntese de tudo que ele quer falar e te entregar, dizer, ó, tá aqui. Não, ele vai falar
3 palavras e aí tu fica assim, tipo, tá, desenvolve, tu pode, por favor, falar o que tu queria falar? E aí ele recebe um pouco de energia de ti, e aí ele começa a desenvolver, e aí fica aquela coisa, nunca, fica sempre truncado. O coitadinho de mim, ele é a vítima da sociedade, né? Ele é aquele que tá sempre sofrendo, e aí como que ele recebe a energia do outro através da solidariedade do outro ou através da culpa. Então, quando tu percebe que tu tá conversando com uma pessoa que tá tentando se colocar nesse papel, quando tu começa a se sentir culpado, tu não sabe nem por que tu tá te sentindo culpado, né? Tu te sente assim, tipo, tu quer ajudar, tu quer fazer alguma coisa, tu quer. E aí, essa emoção que vai surgindo é o reflexo de como que a outra pessoa tá é, de uma forma inconsciente, controlada, tentando te colocar. Se ela está se colocando no papel da vítima, obrigatoriamente tu vai ter que ser o salvador ou o agressor, né? Então, porque é assim, isso é a sistêmica das relações, né? Isso na constelação fala muito. Sempre que tu tem uma pessoa, né, um papel, o outro ele vai acabar se colocando no papel oposto, a não ser que a pessoa esteja desperta e diga não, eu não aceito esse papel, né? Não precisa necessariamente dizer não, mas ela pode simplesmente se abster de entrar no jogo, de entrar nessa brincadeira energética, né? Nessa dança. Enfim, esse vídeo foi mais curto, que bom, né? Que eu não quero ficar também enchendo o saco de vocês com um monte de informação. Mas eu acho bem importante a gente perceber os papéis que a gente vai colocando. E aí, pouco a pouco, como que a gente vai saindo desse drama de controle? Primeiro, uma das coisas é a gente fazer o oposto do que o nosso instinto nos quer fazer. Muitas vezes as relações, né, essas relações mais difíceis, com familiares muito próximos ou com pessoas muito próximas, tu tem ali padrões onde já tem, assim, tipo, a relação é difícil, aí já tem aquele padrão de briga, de coisa assim, de discussão e tal. E aí quando tá entrando num lugar desses, né, a forma de sair, de conseguir quebrar, porque assim, aí eu tô entrando já um pouquinho mais de uns outros tipos de conceitos, tá? Mas é assim, tipo, tu tem os botõezinhos ali. E aí, teu pai, vou falar bem específico do meu pai, por exemplo, que fica fácil que eu tive uma situação com ele que eu consegui quebrar, uma coisa que eu achei que nunca ia conseguir quebrar. Tem o botãozinho lá, e aí a outra pessoa, ela já sabe o botão que apertar, né? Ela já sabe o teu gatilho para te devolver o que ela quer, né? A relação ela vai funcionando assim. Então vai lá e aperta aquele botãozinho e aí tu vai lá e dá o que ela quer. Aí aperta aquele botãozinho, tu vai lá e dá o que ela quer. E aí tu vai lá e aperta o botãozinho da outra, daí e aí fica assim. Quando esse botãozinho, né, essa resposta automática do botãozinho apertado, ele é o nosso instinto de sobrevivência. Ele é aquilo que a gente faz aquilo que a gente aprendeu a fazer desde criança. Então, como é que a gente faz para quebrar? A gente faz o oposto do, do que o nosso instinto quer fazer. Tipo, se o que o instinto quer fazer é apertar o botãozinho do outro ou jogar aquilo de volta, se abstém, faz o oposto, não reage. Vai ser difícil, vai, muitas vezes, e no meu caso, quando esse drama de controle tão forte que a gente tinha, eu e meu pai, a gente tinha assim uma coisa de entrar em discussões muito feias. Tipo, nunca tinha ninguém se batia, ninguém se pegava nada. E a gente se falava de forma muito fria. E aqui, né? E era uma coisa de entrar profundo, assim, de magoar profundo. E aí, quando eu me dei conta disso, eu queria quebrar isso, né? Eu queria encontrar uma forma. E aí, quando a gente entrou no momento onde isso foi acontecer, eu me abstive e fui segurando, fui me segurando, fui me segurando. Eu percebi que o que aconteceu? Ele apertou o botãozinho. Não, eu não reagi. Ele apertou outro botãozinho, eu não reagi. Apertou outro botãozinho, eu não reagi. Teve um momento que ele estava em desespero, apertando todos os botõezinhos, porque onde é que
tá aquela pessoa que eu conheço, né? Que reage quando eu falo. E eu não tava ali, né? Tava desperta. Mas aí teve um momento que ele, né, passou dos limites e aí eu chorei muito. Ainda bem que ele tava, que a gente tava no momento de despedida, assim, que eu fui para outro, né? Tava vindo para Porto Alegre, coisa assim, ou indo para algum outro lugar. E aí tava com óculos escuros, fui no trem chorando o caminho todo. O que que aconteceu? A partir daí, o nosso, o nosso drama foi quebrado. Ele deu tipo uma zerada. E aí ele já não sabia mais como lidar comigo. Então ele foi precisar aprender, ele foi precisar encontrar novas formas de se comunicar comigo. E é assim que acontece. Quando a gente consegue quebrar um padrão, que a gente zera aquilo, a gente consegue fazer com que aquela relação ela vai precisar se renovar e ela vai precisar encontrar outros caminhos para poder manter, né? Principalmente uma relação de pai e filha fica fácil, porque é uma relação que nunca vai se quebrar, né? A relação de sangue ele nunca vai deixar de ser meu pai, eu nunca vou deixar de ser filha dele. Mas quando é com amigos, com companheiro, com coisa assim, que é uma pessoa que tu pode simplesmente, né, acabar essa relação, isso pode vir a acontecer, tá? Mas muitas vezes é a melhor forma de conseguir ir adiante, né? Às vezes ficar preso numa situação, numa relação que não tá te fazendo bem e a outra pessoa não consegue se relacionar contigo desde um lugar saudável, às vezes o melhor que tu tem a fazer é ir adiante. Enfim, eu acho que era isso que eu queria compartilhar. Então, eu quero que vocês investiguem quais são as formas, os dramas de controle de energia que vocês geralmente utilizam. E isso vocês não precisam compartilhar, é só para vocês mesmo, para vocês conseguirem perceber e vão observando nas relações de vocês como que vocês fazem, para que vocês possam, de uma forma consciente, sair desses padrões, quebrar esses padrões, que isso vai ser muito bom para vocês, isso vai ser muito bom para todo mundo quando a gente conseguir cada vez mais estar desperto, percebendo que a gente gera essa energia dentro de nós, a gente não precisa vampirizar ninguém, a gente não precisa entrar em drama de controle com ninguém. Enfim, era isso. Beijo para vocês e até mais.